Oi, novamente, segundo ano. A gente começa a falar hoje de forma mais específica do governo do Napoleão, porque é importante a gente entender esse governo do Napoleão, porque ele vai influenciar nas independências da América Espanhola, que são os países que hoje a gente conhece como Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, Uruguai, enfim. E também ele vai influenciar na independência do Brasil, certo? Então, lembrando que o Napoleão é aquele cara que foi colocado no poder na França, mesmo ele não sendo nobre, então de certa forma ele não tinha direito àquele cargo, né? Mas ele foi colocado no poder porque a burguesia, os militares, temiam que a população mais pobre, os trabalhadores, tomassem conta do poder na França. Então eles preferiram abrir mão de uma certa liberdade e colocar o Napoleão no poder. Então Napoleão é um cara que vai ficar bastante famoso, né? Tem várias representações dele na forma de quadros, até mesmo de charge, de memes, certo? Então vamos entender como é que esse cara governou a França, afinal de contas. Aqui, né, o Napoleão a cavalo. Obviamente que esse tipo de quadro era encomendado pelos nobres, pelos monarcas, até para enaltecer a figura do cara. Então por isso que você tem ele nessa posição aqui majestosa, pronto para a guerra, né? Um cavalo bonitão. Então esse era o tipo de pose que era até comum você ver entre líderes daquela época, justamente porque esses quadros eram encomendados. Não era um artista que falou, puxa, hoje eu vou pintar o Napoleão, eu gosto do cara, vou pintar o Napoleão. Não, era uma arte encomendada. Aqui é o momento da coroação de Napoleão, certo? Porque em certo momento ele vai se tornar imperador da França, né? Vai meio que se autoproclamar depois de um plebiscito. Então você tem aqui toda a ostentação. Então imagina, a França passou por toda aquela revolução para gritar igualdade, liberdade e fraternidade, para depois entregar o poder para um cara que vai se comportar como ditador. A história tem das suas contradições, não é mesmo? Aqui é o Napoleão, só que numa perspectiva diferente, né? É um quadro que mostra o Napoleão depois que ele perde o seu posto. É o Napoleão depois da queda, certo? Então a gente nota aqui, né, que o cara está com a expressão mais abatida, está mais evidente aí a barriguinha. Então você percebe que o artista tentou retratar aí, vamos dizer, a decadência do Napoleão. Mas vamos entender como é que foi esse processo, né? Então Napoleão chegou ao poder, ele se torna cônsul, mas a partir de um plebiscito ele vai se tornar imperador. Plebiscito é uma consulta à população. Então a gente pode dizer que tinha uma ideia de salvacionismo, né? Que só o Napoleão poderia salvar a França. Na economia, e de fato ele vai conseguir alguns avanços, né? Ele cria o Banco da França, ele vai emitir moeda, ele vai tomar medidas protecionistas. Medida protecionista é você proteger a produção nacional para evitar a concorrência com produto estrangeiro. Naquele caso era principalmente concorrência com produtos ingleses, grande rival econômico e militar da França. Na política, ele vai proibir greves. Aí é que você começa a ver o lado ditador do Napoleão. Ele vai proibir greves, ele vai perseguir opositores, vai promover a censura, ele vai criar a noção de polícia política, que é uma polícia que não pune crime comum. É uma polícia que vai punir quem é contrário ao governo, por ser contrário ao governo. Na cultura, ele vai investir no ensino público, porque na França também vai ser muito forte, a partir da Revolução, a ideia do nacionalismo, para o povo aprender a amar a França. Então não era tanto um ensino público para a galera se formar, ter uma carreira, não era bem isso, tá? Era mais um ensino público para fortalecer o patriotismo. E ele começa um expansionismo militar. Napoleão não estava muito satisfeito ali com suas fronteiras, ele vai começar a atacar territórios. Olha só. E o cara foi bastante ambicioso. Aqui é o território original da França. Tá? Em vermelho você tem os territórios que o Napoleão invadiu, certo? E você tem alguns reinos, né, como a Espanha, Grão-Ducado de Varsóvia. Boa parte desses reinos não existe mais, não com esses nomes, mas são regiões em que o Napoleão conseguiu colocar para governar
aliados ou até mesmo parentes dele. Então, inclusive aqui na Espanha, o rei da Espanha foi deposto, o Napoleão coloca José Bonaparte, irmão dele, para governar a Espanha. Mas ainda tinha o problema da rivalidade com a Inglaterra. Tá aqui a Inglaterra. E o Napoleão, então, não tinha conseguido vencer a Inglaterra militarmente, ele vai criar bloqueio continental. Estava proibido fazer negócio com a Inglaterra. Quem fizesse negócio com a Inglaterra poderia levar tiro dos franceses, né? Poderia ser atacado pelos franceses, certo? Então, essa é a área do bloqueio, essa linha vermelha. Porque a gente lembra que a Inglaterra é uma ilha, então esse comércio com a Inglaterra era basicamente um comércio marítimo. Então, os países estavam proibidos de fazer negócio com a Inglaterra. Só que os países desobedeceram, até porque a França não conseguia colocar tanta mercadoria no mercado, não conseguia ocupar esse espaço da Inglaterra. Então os países começaram a fazer negócios com a Inglaterra. Resultado, Napoleão começa a atacar geral. Inclusive, é nesse período que Napoleão vai tentar invadir Portugal, certo? E a família real transfere a sede do governo português aqui para o Brasil. Pois bem, o Napoleão, então, ele fracassa nessa coisa do bloqueio continental, ataca vários países, a família real vem para o Brasil, e aí não é só a família, tá? Vem a família, vem funcionários, vem soldados, vem agregados, cerca de 15 mil pessoas chegando no Rio de Janeiro, transferindo para o Rio de Janeiro a corte portuguesa. O Napoleão, ele continua esses ataques até que ele vai tentar enfrentar a Rússia, mas na Rússia ele se deu mal. Além do poder do exército russo, tinha a questão do inverno. As tropas do Napoleão não estavam preparadas ali, né, para aquelas condições climáticas. Então, muito soldado francês morrendo de frio, certo? Ele volta, né, desses ataques externos. A França acaba sendo atacada por um conjunto aí de rivais do Napoleão. Então, ingleses, prussianos, russos também, a Áustria, toda essa galera invade a França, o Napoleão acaba preso e quem é coroado é o Luís XVIII, certo? Pois bem, o Napoleão tenta dar mais um golpe, tenta tomar novamente o governo, mas isso dura só 100 dias, né, porque ele também não conseguiu manter a lealdade de todos os militares, até que ele finalmente é preso, né, e deportado. Então Napoleão, no final das contas, ele não chegou a ser decapitado ou condenado à morte. Ele foi simplesmente expulso da França, né, onde ele viveria até os últimos dias dele, na ilha de Santa Helena, certo? E aí a gente tem um negocinho chamado Congresso de Viena, que é basicamente uma reunião daquelas monarquias absolutistas que queriam voltar todos os seus privilégios, voltar todos os seus territórios e até mesmo colônias, fica ligado na questão da colônia, retomar suas colônias que eles tinham antes da baguncinha que o Napoleão causou na Europa e até na América. Porque lembrando, toda a crise criada pelo Napoleão influenciou as independências na América Latina, certo? Muito obrigado, até a próxima.